A grande questão: livre-arbítrio ou predestinação? A Bíblia é clara. Deus é soberano. Ele é o Criador de tudo e está no controle de todas as coisas. Mas a Bíblia também nos diz que temos livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. A doutrina da predestinação afirma que Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu de antemão aqueles que seriam salvos. Por outro lado, o livre-arbítrio, defendido por Armínio, sustenta que Deus deu ao homem a capacidade de escolher segui-lo ou não. A busca por respostas definitivas pode ser um desafio, mas a palavra de Deus nos oferece as diretrizes para navegarmos nesse debate com sabedoria e discernimento. O dom precioso da escolha, entendendo o livre-arbítrio. Este conceito é fundamental para a nossa existência e define a nossa capacidade de moldar o nosso destino. Deus, em sua infinita bondade, nos criou à sua imagem e semelhança, dotando-nos com a habilidade de fazer escolhas conscientes e responsáveis. Essa dádiva singular inclui a capacidade de tomar decisões que afetam não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. Podemos escolher amar, perdoar, ajudar o próximo, assim como podemos optar pelo caminho contrário, que leva à discórdia e ao sofrimento. Em Deuteronômio 30, 19, Deus declara: Hoje pus diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam. No entanto, essa liberdade não é absoluta. Ela vem com a responsabilidade de arcar com as consequências de nossas escolhas. Estamos sujeitos às consequências das nossas escolhas, sejam elas boas ou más. A desobediência acarreta dor e sofrimento, enquanto a obediência aos mandamentos de Deus conduz à paz e à vida eterna. Cada decisão que tomamos é um passo em direção a um desses destinos. Cabe a cada um de nós usarmos esse dom com sabedoria, buscando sempre a vontade de Deus em todas as áreas das nossas vidas, para que possamos viver em harmonia e alcançar a verdadeira felicidade. A soberania divina. Deus está no controle? A onipotência divina é um pilar fundamental da fé cristã. Deus é o Senhor da história, o maestro que rege o universo com poder e sabedoria. Nada acontece sem o seu conhecimento ou permissão. Em Isaías 46, 10, Deus declara: Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. De antemão, falo dos projetos que ainda não foram realizados. Mas como podemos conciliar a soberania divina com o livre-arbítrio humano? Essa é uma questão complexa que desafia a mente humana. Embora Deus tenha o poder de controlar todas as coisas, Ele escolheu conceder livre-arbítrio aos seres humanos. A queda, o pecado original e suas implicações. No Jardim do Éden, Adão e Eva desfrutaram de uma comunhão perfeita com Deus. No entanto, tentados pela serpente, escolheram desobedecer ao único mandamento de Deus, mergulhando a humanidade em um abismo de pecado e sofrimento. Essa queda, narrada em Gênesis 3, teve consequências devastadoras para toda a humanidade. O pecado manchou a imagem de Deus em nós, corrompeu nossa natureza e nos tornou propensos ao erro. Perdemos a inocência e a comunhão com nosso Criador. Nossa capacidade de escolher o bem, embora presente, foi profundamente comprometida pela mancha do pecado. A humanidade, cativa pela armadilha do pecado, precisa desesperadamente da intervenção divina para se libertar das garras do mal e encontrar o caminho de volta para Deus. Seção 5. Diferentes perspectivas: Calvinismo e Arminianismo. No vasto campo da teologia cristã, duas das mais influentes correntes são o calvinismo e o arminianismo. Essas duas tradições oferecem perspectivas distintas e, muitas vezes, contrastantes sobre a salvação e o papel da graça divina na vida dos crentes. O calvinismo, baseado nos ensinos do reformador francês João Calvino,
enfatiza a soberania absoluta de Deus. Para os calvinistas, Deus é o autor e consumador de toda a salvação. Segundo essa visão, Deus, em sua graça irresistível, escolheu de antemão aqueles que seriam salvos, sem levar em consideração qualquer mérito humano. Essa doutrina é conhecida como predestinação. Por outro lado, o arminianismo, inspirado no teólogo holandês Jacó Arminio, defende a importância do livre-arbítrio na salvação. Os arminianos acreditam que a resposta humana ao chamado divino é crucial. Para os arminianos, Deus oferece a todos a oportunidade de serem salvos por meio da graça preveniente, que capacita o ser humano a responder ao chamado divino. Essa graça é vista como uma oferta universal. Independentemente da posição teológica, é crucial lembrar que a salvação é sempre um ato da graça de Deus, imerecido e gratuito. Ambas as tradições concordam que a graça divina é essencial para a redenção. Seção 6. A graça insondável. Salvos pela misericórdia. Em meio ao debate acalorado sobre livre-arbítrio e predestinação, uma verdade permanece inabalável. Somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, lemos: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus é como um rio caudaloso, transbordando de amor, compaixão e perdão. A fé, por sua vez, é a mão estendida que se agarra à graça salvadora de Deus. Através da fé, nos apropriamos da graça de Deus e experimentamos a plenitude da salvação. Seção 7. O chamado à ação, a importância da escolha humana. Embora a graça de Deus seja o alicerce da nossa salvação, a Bíblia deixa claro que a decisão de aceitá-la ou rejeitá-la pertence a cada indivíduo. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, Deus desafia o povo de Israel. Mas, se servir ao Senhor lhes parece desagradável, escolham hoje a quem irão servir. A decisão de seguir a Cristo não é um mero evento intelectual, mas uma escolha consciente e deliberada que envolve toda a nossa vida. Deus nos chama a uma vida de obediência, amor e serviço ao próximo. Cabe a cada um de nós responder a esse chamado com um coração grato e submisso. Seção 8. Olhando para o futuro. Escatologia e o destino final. A escatologia, doutrina que estuda as últimas coisas, nos lembra que a história humana tem um fim. Ela nos convida a refletir sobre o propósito e o destino final da humanidade. A Bíblia descreve em detalhes os eventos futuros, incluindo a segunda vinda de Cristo, o juízo final e a criação de novos céus e nova terra. Esses eventos são centrais para a fé cristã e oferecem esperança aos crentes. Jesus prometeu que voltaria em glória para buscar sua igreja e estabelecer seu reino eterno. Esta promessa é um pilar fundamental da escatologia cristã. O juízo final, descrito em Apocalipse capítulo 20, será um momento de ajuste de contas. Todos os atos humanos serão avaliados. Todos os homens, vivos e mortos, comparecerão diante do trono de Deus para serem julgados de acordo com suas obras. Este julgamento será justo e imparcial. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, por terem aceitado a Cristo como Salvador, herdarão a vida eterna. Esta é a promessa de salvação e vida eterna. A escatologia nos lembra que a vida presente é passageira, mas a eternidade é real. Ela nos chama a viver com propósito e esperança, sabendo que nosso destino final está nas mãos de Deus. Seção 9. Conclusão. Uma harmonia misteriosa. Vivendo com atenção. O debate sobre livre-arbítrio e predestinação, embora complexo, nos convida a aprofundar nossa compreensão da natureza de Deus e do nosso relacionamento com Ele.
A Bíblia, em sua infinita sabedoria, não nos oferece uma resposta simplista, mas nos apresenta a beleza da tensão entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Deus, em seu infinito amor, nos concede a liberdade de escolha, mas também está no controle de todas as coisas. Em vez de buscarmos respostas definitivas, somos chamados a vivermos em fé, confiando na sabedoria e na bondade de Deus. Lembre-se, a escolha é sua, mas a graça é de Deus.